Boa noite, boa noite, galera tributária, salve, salve! Estamos aqui. Faz tempinho que eu não faço live aqui no Tributário, né? Mas hoje eu tô aqui pra gente fazer um bate-papo aí. Vamos esperar o pessoal começar a chegar, mas enquanto o pessoal não chega, vamos conversando aqui, porque depois você vai assistir esta live e aí tem aqui eu falando nada. Então já vamos começar a nossa conversa aqui. Já estão entrando aqui algumas pessoas, deixa eu ajeitar aqui. Luzinete, Liliane, Luzinete, peraí que tinha alguém aqui. Silvia, fala Silvia, tudo bem? Boa noite a vocês que estão chegando aí. Regiane. Olha, tem uma galerinha chegando junto aí, vamos lá. Todo mundo aí interessado no assunto reforma tributária. Eita, vamos lá falar de reforma tributária. Daqui a pouco o Renan está entrando aqui e a hora que o Renan entrar a gente já começa. Já entrou aí, Renan está chegando. Reforma tributária ainda é uma novidade para nós, né? Ainda parece ser algo distante. Boa noite aí para quem está me dando boa noite. Ainda parece ser algo distante, né? Mas talvez não esteja tão distante assim, hein? A minha intenção de conversar com o Renan foi justamente por isso, para a gente começar a mapear que o assunto merece o nosso cuidado, merece a nossa atenção desde agora, desde agora. E eu espero que vocês compreendam aí a minha preocupação quanto a esse tema da reforma tributária. Renan, vou chamar você aí, Renan. Cadê você? Deixa eu ver aqui. Pedido para falar ao vivo. Renan, vou aceitar o Renan conversar ao vivo. Entrar ao vivo. Boa noite para quem está chegando aí. Está chegando. O Renan já está entrando. Gláucia, fala Ricardo. Fala, professor. Já vai. Fala Renan, vamos esperar você aparecer aqui. Já te ouvi, só falta aparecer tua imagem aqui para Tá mim. certo. Ainda não tem a sua imagem, mas eu já te ouvi, já estou te ouvindo. Você está me vendo aí? Tô vendo. E você está vendo você também no seu vídeo? Sim. Ué, ué, O que que tá para acontecendo? mim não está aparecendo. Não está aparecendo você para mim aqui. Deixa eu ver se eu mexer em alguma coisa aqui. Não posso mexer muito, senão derruba a live, né? Deixa eu perguntar para a galera. Galera, vocês estão vendo a mim e ao Renan? Deixa eu apertar aqui uns botões aqui, Renan. Deixa eu ver se tem algum formato. Não, convidar para participar. Renan já está. O pessoal tá me vendo aí, professor. Meu Deus, o que será isso? As maluquices da tecnologia. Acontece. Peraí, Renan, deixa eu ver. Chamar mais gente. Você não tem solicitações. Cara, não sei o que está acontecendo, mas bom, se você está me vendo aí, eu acho que dá para a gente ir tocando aqui, eu só te ouvindo. Tá certo, não tem problema. Ó, Tatiana, Débora, ó, todo mundo tá te vendo. A Isa entrou aí. A Isa entrou. Isa, boa noite, Isa. Priscila Carvalho, fala Priscila, Tatiana. Isa, você tá me vendo aí? E o Renan também? Aqui no meu telefone tá aparecendo só a minha, eu não consigo ver o Renan. Vamos ver aqui. Peraí, só um minuto, Sem Renan, e a gente problema. já começa. Você tem adicionado, desativar se tem algum modo de vídeo diferente aqui. Se eu clicar aqui. Bom, vamos tocar o barco assim. Por hora sim. Vamos tocar sem eu te ver, Renan. Não estou nem conseguindo ver a sua cabeleira, Não Renan. tem Mas tudo bem. problema. Vamos seguir em frente aqui. Obrigado aí pela sua presença, pela sua participação aqui na nossa conversa. E a minha ideia, Renan, é a gente fazer uma meia hora de bate-papo aqui Tá certo. para a gente falar um pouquinho dessas questões de reforma tributária, né? E por que eu quis começar esse assunto, e acho que essa vai ser a primeira aí de várias lives, né? Foi pelo fato de que eu estou percebendo que nós vamos ter aí muitos detalhes, nós vamos ter muitos pormenores que precisam ser
pensados, que precisam ser avaliados para que as pessoas se preparem, né? Porque eu vejo assim as pessoas olhando para esse tema como algo muito longe, Sim. como algo muito distante. E na verdade, quando a gente pensa em tudo que temos que fazer, eu acho que não está tão longe assim, né, Renan? Como é que você está enxergando esse cenário, Ah, Renan? eu, né, tenho plena certeza aí de que os tributaristas, aí, os profissionais de contabilidade da área tributária já têm que se aplicar aí sobre o tema e não deixar para a última hora. Porque assim, quando já começa setembro, outubro, ainda mais assim no Simples Nacional, é o momento de você já fazer um planejamento tributário para o ano seguinte, né? Ver se vai desenquadrar, se não vai desenquadrar, qual que é o melhor formato. Então, assim, sempre que é feito um planejamento, um orçamento para o ano seguinte, né, ele sempre antecede aí pelo menos o primeiro trimestre, o último trimestre do ano, né? Então, quando já chega Sim, mais ou menos nessa data, já está todo mundo de olho. É igual o senhor falou, não dá para deixar para a última hora, por exemplo, eu começar a dar uma lida aí, a me aprofundar, né, com afinco mesmo, em 2026, 2025, aí já não tem uma possibilidade de você argumentar, né? Tudo que você é, ouvir, né, você vai ter que acreditar, por quê? Porque você não leu. Basicamente é isso. E assim, sim, 2026, né, como a gente vê aí no PL 68, né, 2026 ainda não alcança o Simples Nacional. Ele está aí já para 2027, o Simples Nacional. uhum, Mas eu entendo que não tem tempo a perder para você já ficar a par, né? E já ir se familiarizando, né? Porque é, é um texto, né, consideravelmente grande aí para você fazer uma lida e aquilo, né? O senhor sabe melhor que eu. Sempre que vai ler uma legislação é aquilo. Está lendo lá o artigo 2º, conforme o parágrafo 5º, aí já volta para uma lei anterior, você abre a lei anterior, volta para é, essa, lê a linha de baixo, quando vai ver você já isso, está exatamente. bem É, confuso, então, né? Leva tempo, para estudar tem bastante coisa. tem Seu bastante João coisa. Cubas, fala João, boa noite, João. Desculpa, Renan, te atrapalhei aí. Imagina que é isso. O que que eu tenho pensado? Que, embora o efeito para o Simples só vá começar lá em 2027, né? O ano que vem, e durante o ano. Oh, peraí, que estou com o meu telefone aqui. O ano que vem e durante 2026, o empresário do Simples precisa se readaptar a um novo cenário, que é algo que não é muito, sem que seja um trocadilho, mas é algo que não é muito simples ele mudar a maneira dele enxergar. Mas, Renan, antes da gente falar do Simples, deixa eu fazer um resumão aqui bem rápido, É. só para quem porventura ainda não viu nada de reforma tributária. Nós estamos com uma previsão, pessoal, de que a reforma tributária ela comece os seus efeitos em 2026, né? Então, 2026 a gente vai ter aí já o início dos pagamentos dos novos tributos. E quais serão esses novos tributos? A gente vai ter IBS e CBS. A gente vai ter esses dois novos tributos que vêm substituir o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Então, a gente vai ter esses quatro, com certeza, né? ICMS e ISS substituído pelo IBS e o PIS e COFINS substituídos pela CBS. IBS é Imposto sobre Bens e Serviços e CBS Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, esses serão os novos tributos. E esses novos tributos, para as demais empresas, já começam a serem testados em 2026, com alíquota de 1%, né? Então, lá em 2026 começa com 1%. E aí depois tem todo um calendário que em algum momento a gente pode falar disso. Mas, então, 2026 começa. O Simples, por enquanto, porque não voltou do Senado ainda, né? Não é definitivo. Mas o Simples, por enquanto, os efeitos para o Simples começam lá em 2027. Só que muita gente tem perguntado: o regime do Simples continua? O lucro real continua?
lucro presumido continua com essa reforma, né? Vai mudar todos os tributos, né? Então, primeira coisa que eu tenho dito, Renan, é que é uma reforma, mas não é uma reforma completa. Sim, Não vai mexer em todos os tributos, né? Por enquanto, a gente está mexendo só naqueles tributos que são os tributos sobre consumo. consumo. A gente tem tributos sobre consumo, a gente tem tributos sobre a renda e a gente tem tributos sobre o patrimônio. Nós temos essas três categorias de tributação no nosso país: consumo, renda e patrimônio. O que está sendo chamado de reforma hoje está só no consumo. Está só no consumo. Então, lucro real e presumido continua? Continua. Por quê? Lucro real e presumido são sistemas de tributação do imposto de renda e da CSLL. Então, continua normal. Continua normal. Lucro real, lucro presumido. E o Simples Nacional, ele continua? O Simples Nacional continua, pessoal. O Simples Nacional não vai acabar. Só que o Simples Nacional tem algumas particularidades. E é dessas particularidades que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Renan? Renan já andou fazendo umas simulações aí. Sim. Como é que, como é que você está enxergando a situação do Simples aí nesse cenário de ter que optar por uma ou outra possibilidade de crédito ou de tributação, Renan? Então, professor, como o senhor mesmo disse, né? Sobre aquelas simulações que eu andei fazendo, tem caminho para o senhor dar uma olhadinha. Qual que é a palavra-chave, assim, né? Para definir o simples na reforma? Seria a competitividade, né? Porque hoje em dia, por exemplo, se você vende aí um determinado produto, se a empresa ou adquirente está no lucro real, ele tem aquele percentual de crédito que seria os 9,25%, né? Então, assim, eu compro lá a mercadoria de você, eu tenho lá 1,65 do PIS e 7,6 da COFINS. Até aí, sem Tá, novidade, né? É ótimo isso. legal. O que que muda Pensando aí? na empresa, pensando no cliente que está É, comprando de uma empresa do Simples. Então, sim, comprou do Simples, o PIS e COFINS ele pode se creditar na integralidade, ainda que o Simples não recolha sim, esses percentuais. Mas a legislação permite que quem compra do Simples também se credite de 1,6, do 7,6 e do 1,65, que dá isso. 9,25. É. Pode continuar, Que Renan. é aquela sistemática lá da não cumulatividade, é base contra base, né? A gente tem assim o IPI e o ICMS, que é alíquota contra alíquota, só que na não cumulatividade do PIS e da COFINS é base contra base. Ou seja, eu tenho lá um montante de débito de 2 mil e eu tenho um montante de crédito de 1 mil. Então, assim, em ambas as bases, o que, que vai incidir? Vai incidir a alíquota do lucro real, que seria lá os Uhum. 9,25. Então, hoje Sim, em dia, se eu adquiro essa mercadoria, eu tenho lá meus 9,25 de crédito e tenho lá meus 9,25 de débito. O que, que vai mudar quando eu adquirir mercadoria no Simples Nacional? E por que, que a gente fala isso? Porque o senhor sabe melhor que eu que a maioria das empresas aí, né, dos pequenos comércios, dos empresários que atuam hoje em dia aqui no nosso país, a grande parte é Simples Nacional. Então é muito comum você estar lá no seu fechamento. Hoje em dia você tem muita aquisição do Simples Nacional, muita venda para o sim. Simples Nacional. Então a competitividade é a palavra-chave. Por quê? Porque o que, que muda? O planejamento tributário também ele vai ser essencial, porque quando entrar essa sistemática da não cumulatividade aí, né, do IBS e do CBS, o que é que o planejador tributário, o empresário, o contador vão ter que definir? Nessa nova sistemática, o repasse desse crédito ele é muito menor. É muito menor se você utilizar a apuração dentro do Simples Nacional. Porque o que, que vai acontecer? A legislação ela deu aí a faculdade, né, do contribuinte optar por fazer o recolhimento desses novos tributos, IBS, CBS, dentro do Simples Nacional, ou fazer aí a apuração por fora, que é muito comum aí quando você atinge aí o sublimite, né? Que você apura todos os tributos dentro do Simples Nacional, por exemplo, mas o ISS e o ICMS é fora do Simples. Então, a faculdade de você operacionalizar essa apuração fora do Simples Nacional seria bem parecida com o que é hoje quando você está lá no sublimite. É. Então, qual que seriam, né, os dois critérios aí que nós vemos para o futuro? Ou você apura dentro do Simples Nacional
e você vai ter uma grande perda de competitividade, por quê? Porque é um imposto não cumulativo, se você tem uma mínima parcela de crédito, meio que você deixa de ser interessante no mercado, né? Por outro lado, você apurando fora do Simples Nacional o IBS e a CBS, você vai ter um aumento sim da carga tributária, só que você vai se tornar um pouco mais aí competitivo. Então, assim, eu acho que no planejamento tributário, a palavra-chave para esse futuro nosso aí seria a competitividade. Porque que você vai ter que analisar o É, quê, né? Se eu quero ter uma carga tributária menor e, sei lá, né, uma hipótese, supostamente uma redução na minha parcela do mercado, nas minhas vendas, vamos dizer, né, de forma bem clara, ou se eu mantenho a minha empresa competitiva e faço esse recolhimento aí por fora, né? Acho que esse é legal. o grande ponto desse cerne aí do Simples Nacional na reforma tributária. Bom, muito bom, muito bom. Vamos repassar então essa informação, porque talvez muita gente não tenha se dado Sim, conta, né? Nosso objetivo hoje aqui, pessoal, é falar um pouco do simples, tá bom? A gente vai ficar meia hora aqui da noite de vocês, nós vamos ocupar meia hora da noite de vocês. Então a gente vai ter que selecionar os assuntos e pode ser que conforme as nossas agendas a gente volte com outros temas, né? Porque temos muitos temas para desenvolver aí referente à reforma. Mas é o seguinte, então, hoje, quando uma empresa está no Simples Nacional, ela é obrigada a recolher os tributos, ela opta pelo Simples Nacional e ela recolhe tudo dentro do Simples Nacional. Então, todos os tributos que ela tem que recolher, vai recolher dentro do Simples. E tem uma regrinha que estabelece que, se ela ultrapassa o limite de 3.600.000 de faturamento no ano, aí ela sai, a gente chama de ultrapassa o sublimite, né? O limite total é 4.800.000 e o sublimite 3.600.000. Se ela ultrapassa, ela tem que recolher ICMS e ISS por fora. E tudo isso é obrigatório. Não é uma escolha. Hoje, uma empresa que está no Simples, ela não pode escolher, acho que eu vou recolher o ICMS por fora, acho que eu vou recolher o ISS por fora. Não é opção. Ou ela está no Simples, até 3.600.000 recolhe tudo dentro do Simples, ou ultrapassou 3.600.000, ela sai também obrigatoriamente. Então, isso é uma obrigatoriedade que no novo sistema vai ser uma faculdade. Então, a empresa pode continuar no Simples do jeito que ela está hoje? Pode, pode. Aí no lugar do ICMS, do ISS, do PIS e do COFINS, lá naquela distribuição de tributação dentro do DAS, né? Aquela distribuição sai ICMS, ISS, PIS e COFINS e entra IBS e CBS. Então vão ter duas novas colunas lá na tabela. Sempre pode continuar assim? Pode, pode. Ele vai continuar pagando pouquinho? Vai continuar pagando pouquinho. Mas o que o Renan está trazendo aqui, está chamando a atenção da gente? Que, por enquanto, na reforma tributária, o Simples ele vai transferir o crédito daquilo que ele está pagando dentro do DAS, ou daquilo que ele vai pagar dentro do DAS. Como é hoje, como é hoje a parte do sim. ICMS. Quem compra do Simples pode se creditar de ICMS? Pode, se tiver direito ao crédito, pode se creditar, mas se acredita de 18%? Não. Vai se creditar de 2%, de 2,5%, de 3%, daquele pedacinho de ICMS que ele paga dentro do conjunto de tributos que está lá no DAS. Na reforma, se ele optar, vou recolher tudo dentro do Simples, ele vai pagar menos? Vai pagar menos. Só que quem comprar dele vai ter um crédito muito pequeno. Então, quando o Renan falou aí a questão da competitividade, por quê? Eu sou uma indústria, vamos pensar, uma indústria é um comércio. Lá, no novo cenário de IBS e CBS, vai ser muito importante o crédito. As empresas elas vão prestar muita atenção na possibilidade de crédito. Elas vão exigir documentos fiscais para que elas possam se creditar. O crédito vai ser algo muito estratégico para todas as empresas. Então, a empresa vai querer comprar de quem oferece mais possibilidade de crédito. Ela vai querer
comprar de quem oferece mais possibilidade de crédito. Então, entre um fornecedor que está no regime normal e um fornecedor que do Simples, né? Pensando em fornecedor do Simples. Então, entre um fornecedor que não é do Simples e vai me vender um produto, eu sei que eu vou aproveitar o crédito ali de 26,5%, a alíquota aproximada aí de IBS e CBS que está sendo pensada. Eu sei que eu vou ter um crédito ali de 26,5%. Agora, se eu comprar de uma empresa do Simples, quanto que ele vai me oferecer de crédito? 3%, 4%, 2%? Não vai ser muito além de 3% ou 4%. Então, entre me creditar de 26 ou me creditar de 4, 5, 6, o que eu quero? Eu vou querer me creditar de 26. Então, aquela empresa do Simples que está oferecendo, que vai oferecer um crédito com base nos recolhimentos que ela faz dentro do DAS, ninguém, ou as grandes empresas, ou não só as grandes, né? Todas as empresas que precisarão de crédito não vão querer comprar dela. Sim. Não vão querer comprar dela. Então, o fisco ele está dando a opção do empresário do Simples escolher. Você quer recolher IBS e CBS dentro do Simples, e aí você oferece pouquinho crédito, ou você quer escolher recolher IBS e CBS fora do Simples. Opa, se recolher IBS e CBS fora do Simples, eu vou poder conceder mais crédito para o meu cliente? Vai. Eu vou poder competir de igual para igual com as outras empresas? Vai. Então eu quero esse. Só que vai pagar mais tributo, né, Renan? Eleva a Fazendo as carga. simulações, a carga tributária aumenta. A carga tributária aumenta. Então, ano que vem, 2025, 2026, é para ir fazendo essas simulações, para ver quais são os caminhos que a empresa pode optar. Por quê? Porque tem empresa do Simples, pessoal, sinceramente, tem empresa do Simples, e eu acho que não serão poucas, que vão quebrar. Porque o aumento da carga, recolhendo IBS e CBS por fora, é muito alto. E É tem muito empresa do alto. Simples que vive com uma margem Né? pequenininha. Vive com uma margem pequenininha. Então, não é algo que você fala assim, olha, daqui 2 meses vamos nos organizar para mudar a carga tributária. Você já vai ter que avisar o cara agora, falar, ó, o ano que vem você vai ter esse cenário aqui. Veja o que você consegue melhorar no teu processo, nas suas compras, na sua organização, no seu controle de estoque. Agora, falar isso para a empresa do Simples, meu Deus do céu, para a gente conseguir um inventário hoje já é uma loucura, É uma Renan? guerra. Agora, você imagina você falar para o cara É. se organizar para um E outra, planejamento professor, tributário. não é só Diga. a carga tributária, né? A gente foca muito na carga tributária porque eles são os índices, eles, né, revelam muita coisa. Mas o senhor Sim. sabe melhor que eu. O modo de operação de uma empresa que está no Simples e hoje em dia é do lucro presumido é muito diferente, né? Tem um custo processual ali de procedimentos, de declaração, de performance, né, do responsável que é assim muito elevado, né, para você manter alguém ali que realmente direcione, faça a entrega das obrigações acessórias, análise. No Simples Nacional não tem muito isso, né? É muito É. mais simples, né? Tem essa carga tributária aí do custo da mão de obra que também é muito elevado fora desse regime, né? Isso mesmo. E também, vamos aqui, ó, Renan, tem aqui o nosso amigo Simoninha Costa. Tudo bem, Simoninha? Simoninha está fazendo uma pergunta aqui, a resposta é sim. Tem razão, Simoninha. Simoninha está dizendo o seguinte: as empresas do Simples que vendem para consumidor final, né? E aí, você colocou CPF aqui, Simoninha, mas não precisa nem ser CPF, tá? Pode ser que ela venda para algum outro tipo de consumidor final que não tenha tanta preocupação com essa questão do crédito. Mas vamos pensar assim: quem vende para a pessoa física? Quem vende para a pessoa física? A pessoa física, ela não faz questão do crédito, ela não está preocupada com crédito. Então, as empresas do Simples que vendem diretamente para o consumidor final não terão essa preocupação de ter que recolher por fora para manter a competitividade. Por quê? Porque os clientes da empresa do Simples que trabalha com o consumidor final não estarão preocupados com isso. Então, você tem razão, Simoninha. Renan, tá É, por aí. exatamente.
Isso. Então, então essa, essa questão que o Renan colocou aí da preocupação com a gestão é uma preocupação que hoje já existe. É. Hoje a gente já tem essa preocupação. Mas a gente vai empurrando, vai dando um jeito, vai quebrando um galho, vai fazendo o que dá, o que não dá, a gente vai rezando para não acontecer Abre uma nada. nova empresa no nome do cunhado, do irmão. Isso. Tem muito É, disso, né? tem essa questão 3 também, né? Tem milhões e essa questão também. 400 para tudo, né? É, Trava o é, faturamento, né? Hoje em dia é meio isso. assim, Sim. né? Então, assim, essa questão de gestão, É. ela vai ser Então, o muito professor, importante. mas sabe o que que é também, ó, complementando o comentário da colega aqui, ó, da Simoninha, que acontece também no Simples Nacional, né? Hoje, se o senhor analisar lá o nosso anexo 1, né, que trata da isenção do ICMS, né, que Hum, alcança as empresas do Simples Nacional, né, conforme aí o artigo 8º do nosso regulamento. Então, assim, se o senhor sim. analisar, ó, um exemplo eu vendo lá, hortifrutis e granjeiros, né, sem pensar aí na cesta básica, cashback, vamos falar assim de uma forma simplista que pode se enquadrar talvez em outro artigo. Mas hoje em dia, se eu faço uma venda para hortifrutis e granjeiros, o que acontece? O ICMS, ele é isento aí na parcela do Simples Nacional. Então, assim, Sim. com a extinção do ICMS, um futuro que não é tão distante, pensa que essa parcela aí que era isenta até X anos atrás, ela deixará de ser isenta e se tornar também uma carga tributária, né? Com o passar do Uhum. tempo. Porque, É. assim, com a extinção do ICMS, deixa de existir a isenção, vai ter um regulamento único, né? Que é o que a gente tem aí em vista, e, consequentemente, aí tem um aumento, né, significativo também dessa carga tributária. Então, assim, né, para ficar bem claro, um resumão para qualquer tributarista, essa reforma, ela não visa, né, a diminuição da carga tributária, né? Ela visa aí Nem um uma pouquinho, nem um pouquinho. simplificação, né, até o que a gente está vendo, assim, com muitas aspas aí, né? Uhum. É. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar e levar essa informação para as empresas do Simples, né? Que talvez para nós que estamos aqui, nós todos, né? Eu, Renan, vocês que estão aqui acompanhando, vocês tenham essa visão clara de que o objetivo da reforma tributária não é diminuir os tributos, né? O fisco diz que a ideia é manter a mesma carga e disso também a gente duvida porque Sim. para alguns segmentos, principalmente serviços, não vai manter a mesma carga. Impossível manter a mesma carga para serviços no modelo que a gente tem aí. Então, vai aumentar sim a carga tributária para as empresas de serviço. Mas a gente tem que levar isso para os empresários de que não haverá uma diminuição de tributos. Muito, muito poucos casos vai ter uma diminuição. Então, a ideia do governo é manter a mesma carga, não é diminuir. E para algumas situações, ela vai aumentar. Ela vai aumentar porque existem benefícios que nós temos hoje que talvez não se apliquem Sim. a todos os outros. E tem um outro detalhe, né, que não tem relação direta com essa questão de escolher recolher por dentro ou por fora, né, Isso. Renan? Mas que é a forma de cobrança dos tributos que o fisco escolheu. Então, a gente não vai conseguir aprofundar hoje aqui, mas o que é importante a gente pensar também, né? Que o fisco está escolhendo uma forma de cobrança dos tributos, que é o split payment, onde ele já vai cobrar o tributo no momento ali do pagamento. Quando o comprador fizer o pagamento da compra, o governo já vai fazer a retenção do tributo. Essa é a Ele já cereja do vai. bolo da reforma, né, professor? O Isso, split, né? exatamente. E que isso atinge o simples também. Fora as questões que a gente está colocando aqui, de recolher por dentro ou por fora. Fala, Karen, de recolher por dentro ou por fora. Fora isso, que para o simples que vende para outras empresas que vão comercializar, para o simples que fornece para indústrias que usam seu produto como matéria-prima, esse tá, esse precisa se cuidar muito, 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 muito. Por quê? Porque a carga dele pode ter um aumento. Ainda nós temos o fato de que muitas empresas que usavam no seu fluxo de caixa
o dinheiro dos tributos, né? Recebe do cliente, faz a venda, recebe do cliente e paga o imposto no último dia do mês seguinte, o dia 20 do mês seguinte. Então, trabalha ali com o dinheiro do governo no seu fluxo de caixa. E isso não só para o Simples, né? Para todas, né, Renan? Todo mundo agora esquece esse dinheiro que entrava no teu caixa, que você usava ele um pouquinho e depois você pagava para o governo. Quando pagava? Porque Quando muitos não pagavam. pagava. Não tem essa de estar Muitos na ficavam. nota é crédito, né? Isso, é. Não, e também assim, a questão do empresário, né? Ele trabalhar com o dinheiro do governo e não fazer o pagamento, Sim. atrasa o imposto. Espera um parcelamento, espera É. uma cobrança mais ativa do governo. O dinheiro dos impostos não entra mais no caixa da empresa. Acabou, acabou. Então, esse é outro aspecto para o simples pensar também, né? Para todos pensarem, mas aqui, hoje a gente está falando do simples. É outro aspecto para ele pensar. Com certeza. Então, não dá mais para fazer aqueles parcelamentos de 10 anos, de 15 anos, e depois nem pagar o parcelamento. Então, para o Simples Nacional, temos muito, muito a olhar, a explicar, a orientar, a preparar o empresário do Simples nesse sentido. Renan, vocês já estão adotando alguma ação lá ou já estão planejando? Adotando ainda provavelmente não, mas já estão planejando alguma ação lá onde você trabalha para abordar os clientes do Simples? Ah, sim, né? Em cima dessas análises, né, desses estudos, nós estamos aí montando, né, uma simulação do que seria nesse futuro para poder já deixar o cliente à vontade para tomar aquela água com açúcar, né? Porque assim, né, é algo muito novo e que vai requerer aí muito cuidado e muita atenção, né? Por parte daí da contabilidade, dos consultores, né, dos planejadores aí do orçamento para os anos seguintes, mas assim, é algo que nós já estamos aí elaborando para poder entrar em contato e já deixar claro o que aguarda aí nesse nosso futuro, né? Porque assim, como o senhor mesmo relatou, né? Quando ouve assim, dá até é assim, assusta um pouco porque é algo novo, né? Não tem jeito. A gente vai ter que se adaptar, né? Não tem para onde correr. E muda mesmo. As coisas mudam e é algo muito novo e tem gente que vai ter que sim que se educar, que se reeducar, né? Porque hoje em dia Sim. também a gente tem muita ignorância consentida, né? E preguiça mental, né? Falar, ó, vamos ler tal coisa aqui, vamos passar, sei lá, umas 6 horas lendo isso aqui. Não, não, não. Não, mas é importante que nada, não. Não tem jeito, né? Agora vai ser um esforço aí coletivo que todo mundo vai ter que cair de cabeça, não tem jeito. É. É, desde o do início do SPED, né, eu sempre digo para os escritórios de contabilidade da necessidade de trazer o cliente para perto, de Sim, se aproximar do cliente para ir falando esses assuntos, ir explicando. No início, existe uma resistência. Por quê? Porque para o empresário, esses assuntos que a gente fala, as coisas que a gente fala, não né? interessa tanto para ele. Ele Bobeira. sabe que tem uma guia lá para recolher, mas explicar, falar direitinho sobre gestão, sobre fluxo de caixa, sobre ter um controle interno de estoque, até para pagar menos, né? Tem muita gente que Sim, paga mais imposto do que deveria por falta de controle, por né? falta de não ter uma informação adequada ali no documento. Então faz muito tempo que a gente vem trabalhando isso e agora não vai ser diferente. Sim. Não vai ser diferente. A gente vai ter que primeiro entender o cenário, primeiro entende o cenário e depois pensar em estratégias como vamos conversar com as empresas do Simples para tratar desse assunto. O que a gente precisa, pessoal, é fazer algo de diferente do que a gente já fez até hoje. Porque quando fala em conversar ou em esclarecer isso para o cliente do Simples, talvez o escritório vai pensar em vou elaborar uma circular para mandar para o cliente, vou elaborar um e-mail para mandar para o cliente.
vou mandar uma mensagem de WhatsApp lá no grupo de clientes. Não adianta. A gente precisa encontrar um outro caminho que seja atraente para esse cliente, que a gente possa atraí-lo com algum tema que seja do interesse dele, e aí, nisso, a gente toca no assunto que é preciso. E mostra Isso, relevância para ele, né? é. E isso, várias vezes. Várias vezes. É questão de como uma mãe que tem que educar o filho. Você fala uma vez para o teu filho, dá uma orientação para o teu filho, em algum momento ele vai e faz errado. A gente orienta de novo, e a gente orienta de novo, e a gente orienta de novo. Com os clientes, a gente precisa ter um pouco dessa postura de deixa eu entender aqui que caminho que eu escolho para trazer esse cliente para mim, para ele entender a importância do meu trabalho contador, do meu trabalho escritório contábil. Sim. Porque senão a gente fica sempre naquela mesmice de reclamar do cliente, de dizer que o cliente não ajuda, de dizer que o cliente não colabora, e o tempo vai passando e a gente vai mandando as informações incorretas e um dia a bomba estoura. Sim, aí desiste, tudo vai por água abaixo, né? Isso. Vou aproveitar vocês que estão aqui para lembrá-los que este mês nós temos um treinamento de reforma tributária, onde a gente vai abordar todos os aspectos da reforma tributária. E para as pessoas que estão aqui nessa live, para quem está aqui nessa live, a gente vai oferecer um cupom de desconto de 25% só por causa da Black Friday e por vocês estarem aqui com a gente. Então, quem tiver interesse aqui no link do Instagram, clica lá que você vai ter a informação do treinamento e manda para a gente uma mensagem, quero o meu cupom de desconto, e aí você vai ter o seu cupom para participar do nosso treinamento de reforma tributária. E, Renan, vamos ver se a gente agenda, então, depois de trazer outros temas aqui, que tem muito ponto importante aqui para a gente falar, tem né? muito assunto, né? A gente pode aprofundar um pouquinho essa questão do split payment, pode aprofundar um pouquinho a questão de como é que vai ser a transição. Temos vários temas, né? Vários temas aqui que são interessantes aqui para a gente começar a discutir com a galera. Deixa eu ver se professor, tem uma década de conversa aí para pôr em dia, né? Pois é, são 7 anos de transição, né? E depois que chega lá em 2033, aí mais uns 10 anos para a gente entender e começar a fazer da forma correta, né? Sim, com certeza. Mas acredito, não tem nenhuma pergunta, não. Acho que não. Mas acreditem, pessoal, reforma tributária é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Bem diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, saibam que a gente vai ter que se preparar. Eu acho que em algum momento, Renan, vai ser legal a gente vir aqui para falar de transição, que é outra preocupação que eu estou tendo, com esse período de transição que a gente vai conviver com os dois sistemas. Aí, né? Os dois sistemas, né? Aí entra os escritórios, entra a parte dos simples, mas entra a parte dos outros clientes também. Mas é isso, galera. A gente queria só adiantar essa questão aqui da importância de vocês começarem a pensar, como é que eu vou tratar, como é que eu vou abordar os meus clientes do Simples. Como é que que estratégias eu vou escolher para começar a conversar com meus clientes do Simples. E para você fazer isso, você primeiro vai ter que entender quais os efeitos que a reforma vai trazer lá nos seus clientes do Simples. E nada melhor que fazer um curso aí para já poder, né, entrar de cabeça aí nesse assunto. Exatamente. Né? Porque falar assim, ó, você aprende sozinho? Você aprende sozinho. Mas quando você tem um profissional para te orientar, é bem melhor porque ele já afastou aí todos os monstros sobre aquele tema para você, né? Então você absorve aí com uma extrema qualidade aí, clareza sobre esse tema abordado, com certeza. Você ganha tempo, né? Você ganha tempo e pode conversar com alguém que tem alguma experiência para ajudar. Mas, Renan, eu quero agradecer, então, a sua presença, a sua participação aqui.
agradecer a todos. E eu não vi o Renan, hein? Chegamos no fim da É, live, eu não vi o Renan. cortei Renan, até o cabelo depois... aí. Pois é, Renan. E eu não vi essa beleza. Essa Mas eu te beleza toda. agradeço. Ô, Ah, peraí, professor. tem uma pergunta aqui do Bu Oliveira. Não sei o que que é esse Bu. Você acha que a modalidade do split payment vai vingar? Não tenha dúvida, né? Eu não só acho, como eu acredito que, assim, de tudo que a reforma tributária Esse é o cara da trouxe, reforma. quando a gente olha hoje para o sistema de substituição tributária foi uma jogada engenhosa do governo para diminuir a sonegação. E realmente os produtos que estão na substituição tributária, o nível de sonegação é muito baixo, porque é muito difícil você sonegar o ICMS da cadeia para quem está na substituição. Foi uma jogada de mestre. Eu diria que o split é outra jogada de mestre, onde o fisco ele vai criar formas, é claro que tudo isso está na dependência de sistemas, né? Sim. Boa é Bruna. Bruna, fala Bruna. Bruna Oliveira, minha xará, que eu sou Antônio Sérgio de Oliveira. Bruna, então, é claro que isso depende de sistemas, né? Na verdade, toda a reforma tributária vai depender de um sistema muito Muito extenso. poderoso, muito organizado para que a coisa aconteça do jeito que o governo tá pensando. Mas, split payment já existe hoje para quem trabalha com e-commerce, a forma que a empresa coloca lá os produtos no marketplace e que ela então, põe o produto lá no Magazine Luiza, põe o produto lá no Mercado Livre para vender. O jeito que esse dinheiro volta para mim é porque ele já passou por um processo de split payment. Quando acontece a venda, o Magazine Luiza, o Mercado Livre, o Submarino, ele já separa a parte que é do dono da mercadoria, já separa a parte que é dele e já faz essa divisão. O governo vai fazer isso. A hora que eu fui lá, paguei a mercadoria que eu comprei, o governo já separa o que é a parte do fornecedor e o que é a parte dos impostos do governo. E para o fornecedor só vai o valor líquido. Então, sim, Bruna, eu acredito que vinga sim. O governo vai trabalhar muito por isso. Vai Para trabalhar isso muito dar por isso. certo, com certeza, né? Sim. Mas é isso então, Renan. Vou pedir para você se despedir aqui da galera. Tá Onde o certo, pessoal te professor. acha, Renan? Então, tem o meu Instagram aí, Renan Carvalho Contador. E o pessoal também acha por esse mesmo nome, Renan Carvalho, aí no LinkedIn. Ah, Como a gente aí, né, legal. tá sempre Bacana. trocando figurinha, possivelmente aí o pessoal verá aí minha figura aí umas vezes. Isso. Mas assim, professor, eu Vamos. queria fazer esse agradecimento aí também para o senhor por ter me Ah, chamado. É uma grande honra estar aqui presente. E assim, sem dúvida aí de grande valia ver o senhor explicando com tanta clareza, assim, bem conciso, que eu aqui nesses 10 minutos aprendi mais do que eu li nesses últimos meses aí. obrigado, Tá Renan. certo? O Renan, da mesma forma também, eu agradeço muito e fico muito feliz de poder fazer uma live com o Renan, porque o Renan é meu aluno há quantos anos, Renan? Uns 10? É, tem uns 14 anos, hein, Uns professor? 14, uns 14 anos. Então, se eu olhar para o Renan há 14 anos atrás e hoje eu tenho essa possibilidade de chamar o Renan para discutir um assunto e a gente ter o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, sabe, fazer um tete a tete com alguém que foi meu aluno e veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo e hoje está nesse nível, né? É professor como eu, né? Já se transformou em professor como eu sou professor também. Então, é uma alegria, né? É como você vê um Sim, filho desenvolver. Então, saiba que a minha admiração também pelo seu profissionalismo, Renan, é mútua, viu? E vamos continuar trabalhando em parceria. sim, com certeza, professor. A Selma entrou agora, no final. A Selma, eu fiz uma outra live de outro assunto e a Selma me mandou uma mensagem e falou assim: eu perdi, não consegui. Aí eu mandei agora, 7h30, eu falei, Selma, tem live hoje às 20 horas. Olha que hora que ela Ah, entrou. não Selma, tá perde, acabando. Selma. Tá Tem que acabando, pôr no Selma. lembrete. Mas depois vai ficar salva lá no meu Instagram, tá bom, Selma? Aí você assiste lá pelo Instagram. Renan, muito obrigado. Que Povo, muito agradeço. obrigado. Mandem sugestões do que vocês querem saber de reforma tributária, que logo, logo a gente programa outra aqui, tá bom? Valeu, fiquem com Um abraço. Deus. Deus Muito os obrigado. abençoe.
E quem quiser o desconto, 25%, manda mensagem. Eu quero meu cupom de desconto e participa do treinamento aí com a gente no final desse mês. Aproveita. A Selma está dizendo que estava na psico. Muito importante cuidar da Sim. mente, cuidar da saúde mental, Selma. Beijo, turma. Obrigado, Renan. Tchau, professor. Eu que agradeço. Tchau, Boa pessoal. janta para todos vocês. Tchau. Tchau.